E aí pessoal, tudo bem? Teacher Fabiano aqui e hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, né? Algo que é muito utilizado e que você vai precisar dessa estrutura específica, tá bom? Nós teremos um vídeo um pouco mais gramatical, porém muito importante para o seu desenvolvimento. Hoje nós vamos te ensinar a fazer perguntas corretamente. Bom, quando nós perguntamos em inglês, né, em português também, você vai ter dois tipos de perguntas. As perguntas de sim ou não e as perguntas de conteúdo, tá bom? Quando você faz perguntas de sim ou não no inglês, você vai começar apenas com o auxiliar. Né? Um exemplo, você gosta de esportes? Do you like sports? Então, começou a pergunta com o do ou começou a pergunta com o does, sabe-se que é uma pergunta no presente simples, tá bom? Você não vai ter dúvidas que é uma afirmação ou se é uma negativa, porque começou com o do ou com o does e preterivelmente, né, trata-se de uma pergunta. Já no português nós dependemos da entonação, né, o que pode causar um pouco de confusão quando se está lendo. Então vamos lá, se eu estiver fazendo uma pergunta no futuro, né, poxa, você vai utilizar o auxiliar para o futuro, nesse caso o verbo modal will, né, aí você começa a pergunta com ele. Então é uma regra no inglês sempre ter o auxiliar ao início da frase, antes da pessoa, né, antes do pronome, antes do sujeito ali, você vai precisar sempre ter um auxiliar, quer ele seja o do, does, o will, né, pode ser também o did, se estiver falando do passado. Então, cada tempo verbal, cada conjugação, né, ele tem seu próprio auxiliar, ok? Quando nós falamos do verbo to be, né, que é aquele verbo singular, né, ele tem as regras que aplicam-se apenas a ele. Com o verbo to be, você começa a frase com o próprio verbo to be. Por exemplo, I am a teacher, you are a teacher. Eu sou um professor, você é um professor. As duas frases estão no afirmativo. Caso eu estivesse perguntando, eu diria Am I a teacher? Are you a teacher? Veja, eu apenas troquei de posições. O I am tornou-se am I, da mesma maneira que o you are virou are you. Né? Então, sempre que se tem o verbo to be, ele deve estar no começo. Tá bom? Então, você pode perguntar, poxa, Fabiano, pô, teacher, sempre que eu fizer uma pergunta, né, então todas as perguntas eu tenho que começar com auxiliar? Sim e não. Todas as perguntas de sim ou não. Are you a teacher? Yes ou no, I am not. Do you like sports? Yes ou no, I don't like sports. Então, todas as respostas foram negativas ou afirmativas, sim ou não. Então, como que nós vamos fazer, né? Como que você pode fazer se você quiser fazer uma pergunta de contexto, né? Uma pergunta que você quer que a pessoa elabore um pouco mais. Nesse caso, você vai usar as WH words ou question words, que simplesmente são palavras que são utilizadas para estruturar um conceito de uma pergunta. Então, se eu perguntar, você joga futebol? Sim, eu jogo futebol. Não, eu não jogo futebol. Do you play soccer? Né? Essa é uma pergunta de sim ou não. Dependendo da sua resposta, eu quero jogar com você. Né? Então, eu posso perguntar, quando você joga futebol? O quando em inglês torna-se when, W-H-E-N. Então, when, depois do when, você ainda vai utilizar o quê? O auxiliar do presente, do, tá bom? Então, sempre que você usar a question word, você não precisa eliminar o auxiliar se mantém ali. Ele só não tem mais a preferência de estar no começo da frase. Então vamos lá. Do you play soccer? Yes, I play soccer. When do you play soccer? Quando, né, você joga futebol? I play soccer on Wednesdays nights. Eu jogo futebol às quartas-feiras à noite. Bom, agora que eu já sei o dia, né, agora que eu já sei o horário, eu tenho essa disponibilidade, né? Vamos supor. Eu posso perguntar onde, né? Onde você joga? Então eu diria Where do you play soccer? E aí você joga no bairro vizinho ao meu, então eu posso ir. Então, assim, as question words, elas vão te ajudar a alcançar um objetivo, né? Você vai fazendo as perguntas, vai aprendendo mais sobre a situação, e aí você vai, de acordo com a resposta, né, elaborando sua próxima ação, sua próxima fala
ou o seu planejamento. Agora, bom, eu introduzi, né, duas question words, o when, que é quando, e o where, que é onde. Nós também podemos utilizar outras referências para o tempo, né? Uma delas seria what time, tá bom? O what time é específico para horas, tá bom? What time is it? Que horas são? What time do you go to school? Que horas você vai para a escola? Então, o when é quando, o what time refere-se ao horário, tá bom? Mas uma question word que também é referente a tempo, né, período, seria o how often, ok? How often é uma question word que serve para perguntar a frequência, tá bom? Então, how often trabalha com frequências, ok? Outra maneira de utilizar o how, né, nós podemos utilizar how many e how much, e ambos, né, falam sobre quantidade de itens, porém, how many fala de itens contáveis e how much de itens incontáveis. Nós temos conteúdo no nosso Instagram falando sobre isso e também aqui no YouTube falando sobre quantidades, né, expressando quantidades. Além desses, nós podemos utilizar também o what apenas, né? O what quer dizer o quê, né? Talvez em algum sentido pode ser qual, mas o mais comum é ser o quê, tá bom? What is your profession, né? Nesse caso é qual a sua profissão. What are you doing? O que você está fazendo, tá? Então essas question words, elas vão te ajudar a elaborar a sua pergunta e caso você não esteja perguntando, é muito importante que você saiba para que você responda corretamente. Já pensou alguém pergunta para você when is your birthday e você não sabe como responder, né? Pode ser uma pergunta até mais importante se for no contexto profissional. Se você estiver em uma viagem, você também precisa, né, saber como responder a esses tipos de perguntas. Então, assim, essas não são todas, né? Nós temos mais algumas aí que podem ser utilizadas, porém essas são as básicas que vão te dar aí a potência, né? Vão te dar aí o impulso para que você comece a elaborar perguntas corretamente e também a interpretar para que você possa assim respondê-las, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixa o like, comenta, né? E compartilha, né? Para aquele seu amigo que está fazendo perguntas da maneira errada. Nos sigam também nas redes sociais. Nosso Instagram é @nextlevelpe. Bom, that's all, guys. See you!